Existe um detalhe em Equestria que só aparece quando certas histórias são vistas juntas. Separadas, elas parecem coincidências. Em sequência, elas formam um padrão. O que você vai assistir agora não é teoria nova, é um dossiê. Essas investigações já passaram pelo canal. Aqui elas estão organizadas para revelar algo maior. Se você já viu essas peças antes, observe como o significado muda. Se você não viu, este é o ponto de entrada. O dossiê começa agora. A Cute Mark da Twilight Sparkle está gravada no centro da Árvore da Harmonia. Mas a árvore existe há 1000 anos e Twilight nasceu há 2 décadas. Oi, Ponesitos! Eu sou a Yara e você precisa ver o que eu encontrei. Porque a série inteira de My Little Pony pode ser sobre uma mentira. Uma mentira linda, uma mentira sobre escolhas. A árvore já estava lá, adulta, poderosa e com 3 Cute Marks gravadas. A de Celestia, a de Luna e a de Twilight. Celeste e Luna ainda eram jovens. Elas nem tinham ganhado suas Cute Marks ainda. E Twilight? Twilight ia nascer só daqui 1000 anos. Como uma árvore sabe quem existe no futuro? Agora pensa comigo. Quando as Money Six devolve os elementos da harmonia para a árvore, algo acontece. A árvore cria um baú com 6 fechaduras. Ninguém pediu aquilo. A árvore decidiu sozinha. E é aí que começa uma caçada. Twilight e as amigas precisam encontrar 6 chaves. Cada chave aparece quando uma delas aprende uma lição sobre a amizade, sobre o elemento que ela carrega. Lições que a árvore planejou, porque no final de Twilight's Kingdom Parte 2, quando o baú finalmente abre, ele não libera poder. Ele libera um castelo. O castelo da Twilight, a nova casa dela. E se a árvore não tivesse previsto Twilight? E se a árvore tivesse criado Twilight? Olha o que acontece em What Lies Beneath. A árvore da harmonia se manifesta. Ela vira uma cópia de Twilight para falar com os Yugi Six. Ela não vira Celestia, não vira Luna. Ela vira Twilight. Como se Twilight fosse a imagem que a árvore sempre quis ter. Como se Twilight fosse o reflexo dela. Ou pior, como se Twilight fosse a extensão dela. Pense em tudo que Twilight fez. Ela salvou Equestria de Nightmare Moon usando os elementos da harmonia. Elementos que vieram da árvore. Ela derrotou Discórdia com a magia da árvore. Ela virou a princesa graças a um feitiço incompleto de Starscream que envolvia os elementos. Ela ganhou um castelo dado pela árvore. Ela criou a escola School of Friendship em cima das raízes da árvore. Cada passo, Twilight seguiu exatamente o caminho que a árvore preparou. E aqui está uma parte que me deixa encucada. No episódio The Cute Mark, parte 1, Starlight Glimmer altera o passado. Ela muda a história de Equestria várias vezes. Muda tudo. Ponyville desaparece, as amigas da Twilight nunca se conhecem, Equestria vira uma zona de guerra. Mas sabe o que nunca muda? A Cute Map. O mapa que a árvore criou. Twilight mesma diz, o mapa continua existindo porque ele está ligado à árvore. E a árvore nunca muda. Mesmo quando o tempo muda, mesmo quando realidades inteiras são apagadas, a árvore permanece, como se ela estivesse fora do tempo, como se ela sempre soubesse o que ia acontecer. Não importa quantas vezes o passado fosse reescrito, Twilight Sparkle passou a série inteira acreditando que ela fazia escolhas, que ela decidiu estudar magia, que ela decidiu fazer amigas, que ela decidiu salvar a Equestria. Mas cada decisão que ela tomou levou exatamente para onde a árvore queria. O baú, o castelo, o trono, a estrela de 6 pontas estava esperando por ela há 1000 anos. Não como previsão, como destino, como roteiro. E é aqui que a história para de ser bonita. A árvore não previu Twilight. A árvore escreveu Twilight. Twilight salvou o mundo dezenas de vezes. Mas será que ela realmente salvou? Ou será que ela só cumpriu o papel que foi escrito para ela 1000 anos antes de nascer? Livre-arbítrio é realmente quando cada escolha que você faz te leva exatamente para o lugar onde uma entidade antiga decidiu que você deveria estar. A estrela estava esperando. E Twilight chegou, como sempre ia chegar.
As Money Six não foram escolhidas pelos elementos da harmonia, elas foram posicionadas. E a diferença entre escolha e posicionamento muda tudo sobre como o Equestria funciona. E esta peça do arquivo Ponyverse não é sobre destino ou amizade, é sobre infraestrutura de poder. Na narrativa oficial, 6 pôneis foram escolhidas pelos elementos da harmonia, porque representavam suas virtudes. Mas os elementos não são entidades conscientes, eles são ferramentas. E ferramentas não escolhem, elas são direcionadas. A Amizade é Mágica, parte 2. As Money Six encontram os elementos da harmonia no castelo das duas irmãs. Observe o que não acontece. Nenhum teste consciente, nenhuma prova individual, nenhuma verificação mágica de compatibilidade. Os elementos simplesmente ativam quando as 6 estão juntas. Compare isso com qualquer sistema mágico de seleção em Equestria. Cutimax aparecem após demonstração de talento. O Miracle replica após ativação consciente. O Coração de Cristal responde a amor genuíno. Os elementos precisam de 6 pôneis, com virtudes compatíveis, com vínculo emocional forte, juntas no mesmo lugar. Não precisam ser as escolhidas do destino, precisam preencher requisitos sistêmicos. E aqui está o que torna isso perturbador. Celestia tinha os elementos por 1000 anos. Ela sabia como eles funcionavam, ela sabia os requisitos. 6 pôneis, virtudes complementares, vínculos emocionais, presença simultânea. A única coisa que ela precisava fazer era garantir que 6 pôneis certas estivessem no lugar certo, no momento certo. E então, cultivar os vínculos. Agora, observe como as Money Six chegaram a Ponyville. Quando Twilight desembarca na cidade, as 5 outras pôneis já estão lá. Applejack, família fundadora. Gerenciando Sweet Apple Acres, Harriet Boutique estabelecida no centro, Fluttershy Cottage nas periferias há anos, Pinkie Pie trabalhando em Sugar Club Corner, Rainbow Dash responsável pelo clima. 5 pôneis, 5 funções-chave, 5 virtudes diferentes, todas já no lugar. A fazenda que alimenta a cidade, o comércio que veste a cidade, o serviço que cuida dos animais, a padaria que celebra a cidade, o sistema que controla o clima, e cada uma demonstrando uma virtude específica em funções diárias. Honestidade em negócios agrícolas, generosidade no design personalizado, bondade no cuidado de criaturas, risadas na animação de festas, lealdade na responsabilidade pública. Coincidência? Twilight foi a única adicionada ao sistema, e quem adicionou foi Celestia, exatamente a tempo. A única unicórnio com talento mágico excepcional que Celestia pessoalmente treinou. Enviada para Ponyville, não para Canterlot, não para Manhattan, para aquela cidade pequena, naquele momento específico, para supervisionar preparativos de um evento que qualquer assistente poderia ter feito. Celestia não disse a Twilight para derrotar Nightmare Moon, ela disse para fazer amigos, porque amigos era o ingrediente que faltava. Se você é um caçador de segredo como nós, já percebeu o padrão? Inscreva-se e ative o sino, porque quando você vê como Celestia constrói sistemas, nenhum episódio permanece o mesmo. Retorno à Harmonia, temporada 2. Discórdia corrompe as portadoras. Os elementos não resistem, não tentam reconectar com suas portadoras, não manifestam vontade própria. Eles simplesmente desligam. Porque os elementos não respondem a indivíduos escolhidos pelo destino. Eles respondem a configurações relacionais. Quando discórdia quebra os vínculos entre as 6, os elementos se tornam pedras inerentes. Não porque as pôneis perderam sua essência, porque a configuração sistêmica falhou. Quando Twilight restaura os vínculos emocionais, os elementos religam, imediatamente, mecanicamente, sem hesitação mística. A conclusão é inevitável. Os elementos da harmonia não escolhem portadoras especiais. Eles ativam quando os requisitos são preenchidos. 6 pôneis com virtudes compatíveis, emocionalmente conectados, presentes simultaneamente. É mecânico, é sistêmico, não é destino. E Celestia entendeu isso perfeitamente. Vamos conectar os pontos. Celestia tinha os elementos por 1000 anos. Ela usou contra Luna, ela sabia exatamente o que eles precisavam.
Nightmare Moon estava prevista para retornar. Celestia tinha 1000 anos para preparar. Ela não procurou as escolhidas, ela cultivou as condições. 5 pôneis com virtudes claras, já estabelecidas em funções estruturais, na mesma cidade pequena, longe de Canterlot, longe de vigilância política. E então, no momento exato, adiciona sua pupila pessoal, a sexta peça, o elemento que faltava. Não para salvar a Equestria heroicamente, para completar uma configuração. Twilight não foi chamada para ser heroína, foi alocada para ser componente. E aqui está o detalhe que ninguém percebe. As Mani-Six acham que escolheram ser amigas, acham que os elementos reconheceram suas virtudes especiais. Acha que foi destino. Mas destino não precisa de planejamento lógico. Destino não precisa de posicionamento estratégico. Destino não envia estudantes para cidades específicas com missões de fazer amigos. Celestia fez tudo isso. Durante a aventura na Floresta Everfree, cada pônei demonstrou sua virtude. Applejack salvou Twilight com honestidade. Fluttershy acalmou o Mentorcore com bondade. Pinkie Pie enfrentou o medo com risada. Harriet ofereceu sua cauda com generosidade. Rainbow Dash escolheu as suas amigas com lealdade. Parece espontâneo, parece destino, mas eram pôneis que já demonstravam essas virtudes diariamente, em funções em suas vidas antes de Twilight chegar. Celestia não criou as virtudes, ela selecionou pôneis que já as tinham e as posicionou onde precisava. As Mani-Six não foram escolhidas, foram cultivadas. E talvez o verdadeiro poder dos elementos não esteja em quem os usa, mas em quem decide onde serão ativados. Próxima investigação do Arquivo Ponyverse. Twilight perdeu sua identidade no episódio que ninguém percebeu, porque se Celestia fez isso uma vez, ela fez outras. E quando você começa a ver o padrão, cada decisão de Celestia ganha outro significado. Inscreva-se e ative o sininho, porque cada sistema tem sua infraestrutura invisível e nós, caçadores de segredos, investigamos o que sustenta as histórias, não apenas o que elas contam. Os elementos da harmonia não são sobre indivíduos destinados, são sobre engenharia relacional. Celestia não esperou o destino agir. Ela construiu as condições para que os elementos ativassem. 5 pôneis já demonstravam virtudes. Uma sexta adicionada com time perfeito, vínculos forçados através de aventura compartilhada. E quando esses vínculos se formaram, os elementos ativaram. Não porque as pôneis eram as únicas capazes, porque a configuração estava correta. Discord está livre, reformado, intocável. Mas ele perdeu, certo? As Mani-Six o derrotaram e ele virou pedra. Então, como um vilão derrotado acabou com mais proteção do que a princesa que governa há 1000 anos? E esta peça do Arquivo Ponyverse não é sobre Discordia sendo reformado. É sobre Discordia descobrindo como o sistema de Equestria realmente funciona e usando isso contra a Celestia. Temporada 2, Discordia é atingido pelos elementos da harmonia. Horror congela no seu rosto. Derrota completa. Ficar preso por 1000 anos muda qualquer coisa. Não cria um plano, cria entendimento. Quando uma derrota se repete na memória vezes demais, padrões começam a aparecer. Não foi Celestia quem ativou os elementos, foram 6 pôneis. 6 pôneis que ela não controla diretamente, que escolheram lutar por amizade, não por ordens. E isso revela algo simples e perigoso. O verdadeiro poder de Equestria não está nas mãos de Celestia. Temporada 3. Mantenha calma e continue batendo as asas. Celestia aparece em Ponyville, traz discórdia em forma de estátua. E diz algo que nenhuma das Mani-Six esperava. Eu quero que vocês reformem ele. Não prendam de novo, não destruam se necessário. Reformem. Por que agora? Por que tão cedo? E por que ela escolhe Fluttershy e depois sai de cena? Ela deixa a discórdia solto, deixa os elementos com as Mani-Six, caso precise, e vai embora, como se a partir dali qualquer intervenção direta não fosse mais possível. Discórdia causa o caos. Fluttershy permanece gentil até ele cruzar a linha.
destrói a represa e ameaça Sweet Apple Acres. Fluttershy não ativa os elementos. Ela faz algo que Discordia não esperava. Sua amiga! E quem liga? Eu sou Discordia, mestre do caos. Então, ele para. O momento sugere arrependimento. Ele escolhe, desfaz o caos, escolhe Fluttershy. E aqui está o que Discordia conseguiu. Ele se tornou amigo de uma portadora dos elementos da harmonia. E os elementos não pertencem mais a Celestia, eles pertencem às Mantics. Se você está percebendo que Discordia fez o que nenhum vilão conseguiu, transformar a derrota em proteção permanente, você já pensa como um caçador de segredos? Se inscreve agora, tem algo ainda maior vindo. Discordia conquistou imunidade, não de ser preso. Se trair Fluttershy, vira pedra de novo. Mas imunidade ao controle direto de Celestia. Ela não pode tocá-lo sem invalidar o sistema que ela mesma criou. Observe o que Celestia faz no episódio. Vou deixar os elementos com vocês, só por precaução. Tradução: eu não posso fazer nada com ele mais. A maioria vê isso como o vilão reformado vira amigo. Mas nós vemos outra coisa. Discordia não venceu pela força, ele venceu entediando as regras. Equestria não é controlada por poder, é controlada por quem define o significado de amizade. E se você controla a amizade, você está fora do alcance de Celestia. Discordia não escolheu virar pedra, mas escolheu como existir depois de ser libertado. E Celestia assistiu sem poder intervir. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Se 6 pôneis carregam um único poder capaz de prender Discordia, quem decidiu que seriam exatamente essas 6? Elas não escolheram, os elementos escolheram. Ou é isso que todos acreditam? Se inscreve e ativa o sino, porque quando você descobrir quem realmente decide o poder em Equestria, tudo que o Discordia fez vai fazer ainda mais sentido. E a pergunta muda de Discordia é inteligente para quem ensinou Discordia a jogar esse jogo. Até a próxima investigação.